Já pensaste como é que o teu cérebro controla os teus músculos? Todos os movimentos do nosso dia-a-dia, como por exemplo estes que eu estou aqui a gesticular para falar com vocês, seja também conduzir, andar, comer ou até mesmo falar, eles são controlados pelo nosso cérebro. E vamos então neste vídeo perceber como é que o nosso cérebro controla a nossa musculatura para nos permitir ter a vida que nós temos típica de um ser humano. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Vamos então perceber quais é que são as principais áreas do nosso cérebro que controlam os nossos músculos e como é que eles vão executar esse controle. Bem, o nosso cérebro ele localiza-se dentro do nosso crânio, mas ele é apenas uma parte do sistema nervoso que fica dentro do crânio. Todas aquelas estruturas que ficam lá dentro chamam-se de encéfalo, ou seja, o cérebro faz parte do encéfalo. E podemos dividir o nosso cérebro em vários lobos. Provavelmente já devem ter ouvido falar. O lobo frontal, que é aquele que fica mais à frente, os lobos parietais, os temporais, o occipital, os da ínsula, etc. Mas neste vídeo, como vamos falar do movimento, muito importante vamos falar do nosso lobo frontal. Os outros não vão ficar para este vídeo, porque aquilo que nós queremos mesmo perceber é como é que os nossos músculos são controlados pelo cérebro. E sugiro-vos a ficar até ao fim do vídeo, porque estamos prestes a embarcar numa autêntica aventura pelo cérebro humano, onde vamos perceber como é que o nosso cérebro vai controlar os nossos músculos. Então, o lobo frontal, que é esta porção mais anterior aqui do nosso cérebro, ela pode dividir-se em três principais áreas. Vamos ter o córtex pré-frontal, que seria a região do nosso cérebro responsável pela nossa tomada de decisões, pelo nosso raciocínio, entre outras funções mais cognitivas. E uma das grandes importâncias para o movimento é que é o córtex pré-frontal que decide o que é que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero dobrar o meu cotovelo, a ideia partiu do meu córtex pré-frontal. E logo atrás do córtex pré-frontal localiza-se outra parte no lobo frontal, que é o córtex pré-motor. Ele vai funcionar como um autêntico engenheiro do movimento. Ele vai ser o planeador e perceber como é que o movimento que o córtex pré-frontal quer que seja feito, como é que este movimento vai ter de ser feito. Ou seja, ele vai organizar o movimento. E depois do nosso grande engenheiro do movimento, o córtex pré-motor, organizar tudo, ele vai enviar esta informação ainda para uma área que está logo atrás dele, que é o córtex motor primário. E o córtex motor primário vai ser o responsável por executar o nosso movimento. Ou seja, é de lá que vão sair os neurónios, a grande maioria dos neurónios responsáveis pelo movimento ocorrer. E vamos perceber como é que estes neurónios que vêm do cérebro vão conseguir depois comunicar com os nossos músculos esqueléticos. A grande particularidade do nosso córtex motor primário, que é o operador, aquele realmente responsável por fazer com que os músculos depois acabem por contrair, é que ele está dividido em várias partes. Existe uma parte só responsável para os membros superiores, outra para os membros inferiores, outra só para os movimentos da cara. Ele está muito bem organizadinho e os diferentes neurónios destas diferentes regiões disparam conforme nós queremos mover. Por exemplo, se eu quiser aqui só mexer os músculos da cara, a parte do córtex motor primário responsável pelos músculos da cara vai ser mais ativada. Ora, mas afinal, como é que a informação que vem do nosso córtex motor primário e de outras regiões secundárias, ela vai conseguir descer até aos nossos músculos? Os neurónios que fazem parte das nossas diferentes áreas cerebrais, nomeadamente aqui do nosso córtex motor primário, eles têm prolongamentos, que são os axónios. E estes axónios, para vocês terem ideia, o corpo celular fica lá no córtex, mas os axónios eles descem pelo encéfalo, indo até à nossa medula espinhal. E vai ser basicamente assim, através dos axónios, que a informação que vem do cérebro vai conseguir descer para chegar à nossa medula espinhal e depois da medula espinhal vai então passar para os nossos músculos. Mas vamos perceber qual o trajeto de descida para chegar até aos nossos músculos. Bem, a informação que vai sair do córtex motor primário, que já foi organizadinha pelo córtex pré-motor e pensada pelo pré-frontal, não é?
esta informação vai descer pelos axónios. São muitos neurónios que fazem parte do córtex motor primário. E eles, ao descer, através dos seus axónios, vão formar um emaranhado chamado de coroa radiada, que é assim muito bonita porque forma assim uma autêntica coroa de radiações, que são, na verdade, os axónios dos nossos neurónios, ali todos juntinhos. Eles vão continuar a descer, estes axónios, ao longo do encéfalo, passando por uma área que se chama cápsula interna, depois descem pelo tronco cerebral, passando pelo mesencéfalo, que é a parte mais superior do tronco cerebral, pela ponte e, por fim, pelo bulbo. E aqui no bulbo raquidiano, que é esta porção mais inferior do tronco cerebral, que se comunica depois com a medula espinhal, vai acontecer algo de fascinante, que vai ser aquilo que explica porque é que o lado direito do nosso cérebro controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do nosso cérebro controla o lado direito do nosso corpo. Mas afinal, o que é que vai acontecer ali no bulbo raquidiano? No bulbo raquidiano, os axónios que já vieram a descer lá desde o nosso cérebro, eles vão aqui na parte anterior, ou seja, da frente do bulbo, fazer uma coisa que se chama a decussação das pirâmides. A decussação das pirâmides significa que os axónios vão trocar de lado. Ou seja, aqueles que vêm do lado direito do cérebro, aí na decussação das pirâmides, passam para o lado esquerdo do bulbo, e aqueles que vêm do lado esquerdo do cérebro passam para o lado direito do bulbo. Ou seja, fazem uma autêntica cruzamento de lado. Então é por isso que o lado direito do nosso cérebro vai controlar o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Porque eles depois, abaixo do bulbo, está a medula espinhal, eles já vão seguir cruzados logo até lá à nossa medula espinhal. Mas afinal, o que é que vai acontecer na medula espinhal para que depois esta consiga comunicar com os nossos músculos? Bem, estes axónios, que ainda fazem parte dos neurónios que vêm lá do cérebro, para perceberem que o neurónio é muito grande, estes axónios dos neurónios, eles vão fazer sinapse, ou seja, comunicar com outros neurónios que se localizam na parte anterior da nossa medula espinhal, chamada os córneos anteriores da medula espinhal. E eles vão passar a informação que veio do cérebro para os neurónios da medula. Os neurónios que estão lá nos córneos anteriores da medula espinhal vão receber a informação que vem do cérebro e vão passar essa informação para os músculos. Mas como? Aqueles neurónios vão também ter os seus axónios, e os seus axónios, quando se reúnem, vão formar os nossos famosos nervos espinhais, que vão ter uma função, neste caso, motora. Ou seja, os axónios daqueles neurónios todos da medula vão formar o nervo, e depois os nervos espinhais vão então viajar até aos nossos músculos, onde no nosso músculo existe um local, um receptorzinho para existir a comunicação entre o nervo e o músculo, através de uma junção neuromuscular, onde o nervo vai libertar acetilcolina, que é um neurotransmissor, que vai depois fazer o músculo esquelético contrair-se e nós fazermos os nossos movimentos. Neste vídeo não vamos falar assim super em detalhe como é que vai ocorrer a contração muscular, porque isso vai ficar para outro vídeo. Mas aquilo que tem de perceber é que a ativação do nervo através da libertação do neurotransmissor vai fazer depois o nosso músculo contrair. O como vamos ver então no outro vídeo. Portanto, assim para nós resumirmos tudo isto que falámos, o córtex pré-frontal, que é esta porção mais anterior, logo atrás da nossa testa, vai decidir o que é que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero dobrar o meu cotovelo. O córtex pré-motor que fica logo atrás do pré-frontal, vai desenhar, vai ser o engenheiro do movimento, planear como é que tudo vai ter de ser organizadinho, vai enviar essa informação toda planeadinha para o córtex motor primário, que fica lá mesmo atrás do lobo frontal. O córtex motor primário envia a informação através dos seus axónios, dos neurónios que lá estão, e vai descer ao longo do nosso encéfalo, passando pelo tronco cerebral. Lá no bulbo raquidiano as fibras trocam de lado, e isso explica porque é que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Os axónios continuam a descer pela medula espinhal, aí fazem sinapse com outros neurónios da medula. Estes neurónios da medula formam nervos e os nervos fazem os nossos músculos então
contraírem. E isto é basicamente aquilo que é responsável pela contração muscular. Mas fica agora uma questão: como é que os nossos movimentos são tão coordenados? Isso já não é só do córtex. Entra uma estrutura chamada cerebelo, que em latim significa pequeno cérebro. Vamos já ver para que serve o cerebelo. Para manter os nossos movimentos corretos e corrigir aqueles movimentos que estão a ser mal feitos, por exemplo, quando aprendemos uma tarefa motora nova, como fazer crochê, andar de bicicleta, seja lá o que for, algo novo que seja assim mais complexo para a pessoa, o nosso cerebelo vai ser muito importante por corrigir o movimento. Ou seja, o cerebelo vai ter comunicação com o nosso córtex pré-motor, aquele que é responsável por organizar o movimento, mas como o cerebelo recebe informação da nossa visão, das nossas articulações e músculos e também até do nosso ouvido interno, sendo por isso também responsável pelo equilíbrio, o cerebelo vai comparar o movimento que nós de facto estamos a fazer com o que era suposto que foi programado pelo cérebro. E quando ele detecta que o movimento não é exatamente como o cérebro tinha desejado ao início, ele vai então começar a ajustar o nosso corpo para nós fazermos os movimentos o mais próximos àquilo que o nosso cérebro queria fazer. Ou seja, o nosso cerebelo é responsável pela harmonia do movimento. Mas existem ainda uns últimos intervenientes muito importantes para o movimento. Estando mesmo aqui a terminar a descoberta do corpo humano, só falta falar dos nossos núcleos da base, que são núcleos, ou seja, conjuntos de corpos celulares de neurónios que ficam abaixo do cérebro. Eles vão ser muito importantes por selecionar movimentos desejados e suprimir aqueles movimentos que nós não queremos fazer. E, por exemplo, em algumas doenças que afetam estes núcleos da base, como por exemplo a doença de Huntington, a pessoa realiza movimentos involuntários que não consegue pará-los, porque estes núcleos que são importantes para suprimir movimentos indesejados estão lesados, logo não vão conseguir suprimir estes movimentos. E uma doença muito comum que afeta estes núcleos da base, nomeadamente um que se chama substância nigra, é a doença de Parkinson, que é aquela característica por movimentos muito lentificados, a pessoa demora a planear o movimento e também apresenta o típico tremor da doença de Parkinson. E chega assim ao fim mais uma descoberta do corpo humano. Espero que realmente tenham entendido aqui os principais fundamentos de como é que o teu cérebro, desde cá de cima, vai controlar os músculos até lá abaixo, à ponta do teu pé. Espero que realmente tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o like. Se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve porque isso ajuda muito. E também deixa nos comentários sugestões para novos vídeos. E também quero que tenhas noção que isto foi apenas um bocadinho do que acontece, porque o corpo humano é uma máquina super complexa. Vemo-nos na próxima descoberta. Até à próxima!